Prontinho, Rose. Pode ficar à vontade. Boa noite, Boa noite. eu sou a Rosilda Oliveira Santos de Souza, vou fazer um trabalho, eu fiz um trabalho aqui, né, sobre matemática no Egito Antigo, a matéria do professor Danilo, né? Então vamos lá. Bora. O trabalho é o desenvolvimento da matemática no Egito Antigo. A cultura egípcia se desenvolveu no noroeste da África, no Vale do Rio Nilo, desde aproximadamente o ano de 3200 a.C., até os primeiros séculos da era cristã, né? Então, nessa época, eles manteve-se em isolamento, protegido naturalmente de invasões estrangeiras, devido à sua geografia pacífica, quase ininterruptamente por uma sucessão de dinastia, né? E aí, dando continuidade, os egípcios desenvolveram três formas de escrita. A mais antiga, usada pelos sacerdotes em monumentos e tumbas, foi chamada hieroglífica. Desta deriva uma forma cursiva, usada nos papiros, chamada hierática, da qual resulta mais tarde a escrita demótica, de uso geral, né? E aí, papiro, né? Eu deixei aqui, ó. Papiro para a escrita era feito com talos de planta, né? Um pergaminho, que no caso esse aí que nós estamos vendo com essas escritas, é um pergaminho que era feito com talos de planta, que deram o nome de papiro, né? Que era com papiro, né? Quando mudar. Certo. E o que eu fiz? E essa aqui é a pedra roseta, né? Essa pedra, em 1799, durante a campanha de Napoleão no Egito, estrangeiros franceses, escavando o solo perto do berço de Roseta, do delta do Nilo, encontraram um fragmento balsático polido que iria propiciar a decifração da escrita, que no caso é essa pedra, né? Essa pedra, essa pedra de Roseta que a decifrou foi o francês Jean-François, em 1882. Ele identificou que os hieroglifos eram uma escrita fonética, ou seja, os símbolos poderiam representar mais do que um som, né? Que no caso é essa pedra aí que eles. E essa aqui, o que é a Grande Pirâmide? A Grande Pirâmide é a maior das três pirâmides situadas no deserto, em Gizé, nas proximidades da atual Cairo. Essas imensas estruturas foram construídas como túmulos reais, né? E essa é considerada essa pirâmide, ela é considerada uma das sete maravilhas do mundo e de longe a mais antiga, né? Maravilha do mundo, antiga e a única que ainda existe. Continuando, nas proximidades do atual Cairo, essas imensas estruturas foram construídas como túmulos reais. Os egípcios acreditavam numa vida após a morte, que dependia da conservação do corpo, né? Uhum. E aí o que eles faziam? Eles embalsavam os corpos e os objetos e valores do dia a dia e eram colocados no túmulo para o uso após a morte. Os egípcios acreditavam numa vida após a morte, que dependia da conservação do corpo, no caso, né? Próximo. Aqui. Então, os papiros são as fontes principais de informações referentes à matemática egípcia antiga. O papiro Golinichev ou de Moscou. Dado aproximadamente no ano de 1850 a.C., onde encontramos um texto matemático que contém problemas e o papiro Hindi ou Rames, datado aproximadamente no ano 1650 a.C., né? E apenas para
complementar, né, nele também, encontra um texto matemático na forma de manual prático que contém 85 problemas, copiado em escrita e hierática pelo escribe Rames, né, de um trabalho mais antigo. Então, vamos lá, deixa eu pular. Próximo. E aí, os métodos de multiplicação e divisão dos egípcios, o uso que faziam das frações unitárias, o emprego da regra da falsa posição, a solução para o problema da determinação da área de um círculo e muitas aplicações da matemática a problemas práticos. Legal. O sistema de numeração utilizado pelos egípcios era um sistema de agrupamentos simples, com base 10. Todos os 110 problemas incluídos nos papiros de Moscou e Hind são numéricos, né? E aí o que acontece? Esse papiro aí que eu acabei de mostrar, ele me perdi. Não, aqui no caso desse aí que eles fizeram, os egípcios, eles usavam o agrupamento simples com base de 10, de todos os 110, né? Então, o que eles faziam para fazer os cálculos, né? A maioria deles tem aparência prática e lida com questões sobre a distribuição de pão, cerveja, sobre balanceamento de rações para gados e aves domésticas, e sobre o armazenamento de grãos. Entendeu? Certo. Então, essa era a questão que eles começaram a usar, né? Era tudo problemas sociais, né? Oi? Tudo problemas sociais, né? Uhum, exatamente. E aí, para muitos desses problemas, a resolução não exigia mais do que equação linear simples, mas há alguns de natureza teórica, que tratam, por exemplo, de progressão aritmética e geométricas, né? Deles decorrem de fórmulas de numeração necessária para cálculo de área, de terra, volume de grãos, né? Sim. Então, vamos pular. Vamos para o próximo. Então, e 26 dos 110 problemas dos papiros, lado igual ao do diâmetro, o que equivale na notação atual a tomar uma aproximação para igual a 3,16. Conheciam os Moscou e Wind são geométricos, né? Então, eles conheciam também a fórmula para cálculo de área, de triângulo, de retângulo, e do volume do cilindro reto, e do tronco da pirâmide de bases quadrada e a área de um triângulo qualquer, né? E acabou a apresentação, muito obrigada pela atenção, desculpa se foi mal. Eu que agradeço, parabéns, Rose, foi excelente. Fiquei nervosa. Sim mesmo. Mas o próximo com certeza vai ficar melhor, tá? Prometo. Então, assim, E esse aqui é o Pitágoras, gostaria de lhes apresentar. tá. Pai da matemática, né? Sim, mas Pitágoras ele é grego, né? Já de um outro canto, mas só que assim, todos esses conhecimentos que a gente tem, como por exemplo, você viu que ele falou de 3,16, ele tá aproximando o número π, que eles já, ou seja, eles já conheciam a utilização do número π lá atrás, né? Então eles já conheciam muitas aplicações de matemática que a gente conseguiu, posteriormente foi escrita e postulada tal por outros pensadores, eles já praticavam lá, né? 1800 anos antes de Cristo, né? Sim. Bem antes, né? Você também comentou, da outra vez que você falou comigo, você comentou sobre a parte de astronomia, né? Que eles também dominavam muito bem, Exatamente, né? sobre o Rio Nilo. Você quer comentar de novo? Então, só para encerrar, não podemos esquecer que os egípcios começaram cedo a se interessar pela astronomia e observavam a inundação anual do Nilo, né? E aí o que acontece? Eles criaram o calendário de 12 meses
Eles, nossa, muita coisa mesmo. Eles são muito, nossa, pela época, né? Aquela Sim, época os caras eram os caras mesmo, né? sim. Porque, Então, nossa, e arrasavam tinha muito. as cheias do Rio Nilo, né? É, exato. Então, as cheias do Rio Nilo obrigava eles a sempre estar recalculando onde que era, por exemplo, delimitações de terra, onde que acabava a terra de um e começava a terra do outro, com base em referenciais, né? E também Sim, observando o comportamento que a Lua fazia com as cheias e as com baixas as da cheias, maré, é né? verdade. Então é isso, Rose. Obrigado. Eu que agradeço a Parabéns pela oportunidade apresentação e pela segunda prometo que o vez. próximo vai ficar melhor. Não, tá, ficou Tchau. ótimo, tá? Pela Muito segunda obrigada. vez, parabéns. Tchau, tchau.